Acho que, em primeiro lugar, eu queria, em nome da diretoria da Escola da Cidade, agradecer ao SESC, mas também agradecer à curadoria da exposição por nos convidar para fazer parte dessa exposição, e dessa exposição, na verdade, pensada de uma maneira muito interessante, de maneira ativa, que homenageia a trajetória do Jorge Wilhelm, mas que, além disso, nos traz, a partir da trajetória dele, um conjunto de questões para pensar sobre o campo profissional, para pensar sobre dinâmicas na cidade hoje, né? O Wilhelm teve uma trajetória que está muito bem exposta, ou pelo menos parte dela muito bem exposta, nessa exposição e nas atividades que têm sido promovidas, aonde ele transita de uma maneira muito sábia e muito articulada entre a teoria, a prática, o ensino, o fazer, entre a dimensão da arquitetura e a dimensão da cidade, né? E, por isso, temos muito a aprender com o que foi a trajetória dele, e revisitar ou reolhar os trabalhos dele sempre são dimensões bastante importantes para a gente pensar sobre o cotidiano das nossas cidades, sobre a condução da profissão hoje. E, nesse sentido, quando nós recebemos o convite, desde logo pensamos, como alternativa, construir 2 mesas que partissem de um objeto bastante recortado, que é o IMB, para, a partir desse objeto recortado, discutir essas múltiplas dimensões da atuação profissional e essas múltiplas dimensões também da cidade. E daí que nós pensamos essas 2 mesas construídas em torno do AMB, uma que prioriza a dimensão da discussão do AMB enquanto arquitetura, mas uma arquitetura que é fundamentalmente um equipamento urbano, né? E uma outra mesa que discuta o IMB como marco territorial, naquele momento em que ele é proposto, naquele momento em que ele é concebido, mas também hoje, né? E chamamos, assim, para essa conversa, que a gente abre hoje, mas que tem continuidade na próxima terça-feira, alguns especialistas que nós julgamos poderiam trazer argumentos de grande interesse para essa nossa discussão. Então, hoje, nós vamos ter a Raíssa Oliveira, e desde já agradeço muitíssimo pela presença e pela disponibilidade de se deslocar até aqui para essa conversa, que é professora na Unasp e que fez um doutorado que talvez seja não, é a obra mais interessante construída em torno do IMB como pesquisa, como proposição e como uma dimensão da história, do fazer história da arquitetura, que tenta justamente entrelaçar essas múltiplas dimensões e que acho que também só foi possível, e a Raíssa vai contar um pouquinho mais isso para vocês, também pela atuação dela como arquiteta lá junto ao IMB. Né? E logo mais teremos aqui também como membro dessa mesa, enfim, nos acompanhando nessa conversa, a Heloísa Maringoni, que é uma engenheira estrutural, grande especialista em estruturas, e que a gente achou que poderia trazer uma entrada interessante sobre o que é esse prédio estruturalmente, qual é a atualidade estrutural disso que foi pensado há algumas décadas, para que a gente possa pensar também as alternativas de uso, as alternativas para esse equipamento urbano aí colocado na cidade. E na próxima semana, então, teremos coordenando a mesa o Pedro Berezin, também professor lá da Escola da Cidade, e a mesa composta pela Dinalva Roldan e pela Raquel Schenkman, para discutir as dimensões desse equipamento dentro da estrutura urbana de São Paulo, esse eixo aí tão importante que era naquele momento e que continua sendo hoje, com dimensões muito diferentes. Venha. Então, eu vou passar inicialmente a palavra para Raíssa Oliveira e depois, também já agradecendo, enfim, a Heloísa. Deu tudo certo, estamos todos aqui e seguiremos com a nossa programação. Está tudo bem. Então, muito obrigada, enfim, ao SESC, à curadoria da exposição e a vocês por estarem aqui hoje para essa conversa.
Bom, primeiro eu também gostaria de agradecer o convite e o pessoal da organização dessa mesa aqui, dessa conversa, propôs para a gente o tema AMB, Arquitetura e Inovação. E, para mim, essa palavra inovação sempre foi um grande problema, e, sério, principalmente com os meus alunos, porque a tendência é que os alunos sempre vão nessas condições espetaculares das obras de arquitetura, né? E sem pensar, às vezes, direito o porquê dessas condições espetaculares, que, às vezes, são condições postas, né? Não são... enfim, eu sempre digo, a Lina nunca quis fazer o maior vão do mundo. Eu falo para eles, a Lina nunca quis fazer o maior vão do mundo. Existia uma condição do terreno, o bulevar e tudo mais. Enfim, então, essa palavra inovação, eu acho bastante complicada. E, na verdade, de fato, foi isso que me levou a pesquisar o AMB. Quando eu vi aquele filme que está passando ali direto, né, eu vi aquele filme e, realmente, aquele filme, eu tenho que confessar que o discurso do filme e as imagens do filme acabaram me convencendo de que naquilo existia algo de muito inovador. E foi por isso que eu fui pesquisar o Parque AMB. Tem alguns trechos desse filme, aqui eu coloquei as imagens do filme, mas não precisa, porque agora vocês já estão lá com o filme rodando, né? Tem algumas frases desse filme, né, ao som de músicas futuristas, né, que chamam bastante atenção nesse filme, o discurso dele, né? Então, ele fala, representa 2 vezes a Praça da República, 4 vezes o pavilhão do Ibirapuera, a serem levantados de uma só vez, na altura de 14 metros, uma proeza inédita. E realmente é. O tamanho da estrutura representa 2 quarteirões por 2,5, com edifícios de 5 andares. Enfim. Então, a estrutura tornou-se um teto na precisão de 0,04 milímetros. Incrível. E aí tem uma fala também, que eu acredito que seja até do Jorge Wilhelm, que está no filme, que ele fala que nós podemos planejar uma obra hoje para determinado dia, pré-fabricá-la e montá-la no local. Ele tem 2 mezaninos que são verdadeiros edifícios construídos lá dentro. Todas as paredes que o cercam são pré-fabricadas, os túneis que irão sob o piso são pré-fabricados. Então, todo esse discurso me deixava uma dúvida, me instigavam, né? Porque, de fato, a nossa produção brasileira, que é o discurso do filme, era dessa forma? Será que a produção naquele período pós-Brasília era aquela proeza afirmada naquele filme? Porque é um filme institucional que foi levado para outros países para vender, na verdade, o Brasil, né, para outros países, para que as nossas feiras internacionais, o Brasil entrasse nessa rota das feiras internacionais. Então, me chamava a atenção essa experiência ser colocada como discurso, né, um discurso bastante forte de uma economia que havia transpassado o canteiro de obras de Brasília. Pode ver que o que é explorado no vídeo é o canteiro de obras de uma obra, na verdade, eles falam industrializadas, mas, na verdade, é uma pré-fabricação dos elementos. E é o discurso que o Brasil era assim, né? Logo depois de uma crítica do canteiro de obra de Brasília, no canteiro de obra violento, desqualificado, né? Então, isso me instigava demais, essa questão. E aí, a gente não pode também desconsiderar essas inovações técnicas que ele trouxe para a engenharia, para a arquitetura, enfim, principalmente questões estruturais e outras que eu vou colocar aqui mais adiante,
Mas dentro desse ineditismo que o AMB trazia nessas imagens, eu acho que, da minha parte, o exercício foi separar esses discursos que eu coloquei aqui para vocês e tentar entendê-los nos seus contextos específicos, como se eu estivesse desmembrando essas tramas. E, ao final de analisar essas pequenas tramas, eu conseguisse novamente converger essas tramas para fazer alguma crítica ou alguma consideração a respeito do Parque AMB. Então, eu considero, na verdade, 3 contribuições que eu poderia falar aqui para vocês, e que, dentro dessas contribuições, existem as inovações desse projeto. O primeiro seria a questão do programa e da escala urbana do projeto. O segundo, as tecnologias e os sistemas construtivos. E o terceiro, o Parque AMB como objeto de pesquisa. E eu vou falar de cada um deles agora. Sobre o programa, sempre me ficou na cabeça, por que o AMB, já que a demanda era um pavilhão 4 vezes maior que o Ibirapuera, o que você pensa? Um pavilhão 4 vezes maior que o Ibirapuera, algo de 250 por 250, para quem você chamaria para fazer um projeto desse? Eu sempre pensei que uma demanda dessa seria destinada a um engenheiro, estruturas metálicas, certo? E por que tinha chegado na mão do Jorge? Por que tinha chegado na mão do Jorge Wilhelm? Porque ele fez parte disso tudo. Então, essa foi uma investigação, uma preocupação do porquê foi ele. E, àquela altura, o Jorge Wilhelm já era uma pessoa conhecida, ele estava no IAB, né, ele participou do Seminário de Habitação e Reforma Urbana, ele participou do concurso de Brasília, ele estava já escrevendo os livros, né, o livro São Paulo, Metrópole 65, e ali, em todas essas experiências, a gente já começa a entender São Paulo com algumas carências técnicas, né, disponíveis no território paulista, principalmente com relação às dinâmicas de expansão urbana. Né? Por exemplo, redes de circulação, ofertas de hotéis, ofertas de restaurante para espaços de eventos. Existia já em construção toda a rede varejista, e São Paulo não tinha essa estrutura, né, ainda formada. Então, nesses escritos do Jorge Wilhelm, a gente já começa a entender a construção do programa do Parque AMB, já antes do Parque AMB. Então, o porquê foi o Jorge Wilhelm, existem várias hipóteses, né? A mais simples é que ele tinha o contato de um engenheiro, Eduardo Moraes Dantas, e eles eram amigos aqui na Faculdade do Mackenzie, e acabou levando ao Jorge. Mas o mais interessante não é o porquê era o Jorge, era como o Jorge desenvolveu esse programa. Né? Porque você tem a demanda de um pavilhão e, de repente, aquilo vira um pavilhão, um centro de convenções, um hotel para São Paulo que não existia. Então, toda essa tríade que foi o programa do projeto, eu considero uma contribuição dessa visão urbana do Jorge Wilhelm. Primeiramente, eu queria dizer isso, que o projeto, a demanda era, eu quero um pavilhão. E ele se tornou um complexo. Então, esse empreendimento ele tem uma escala urbana em vários níveis de interesse, que também é visto nas diversas escalas do desenho. O Jorge Wilhelm, nessa construção, também contribui para uma nova forma de trabalhar o escritório de arquitetura e urbanismo, né? Porque existia ali um problema coletivo de atuação profissional. E o Jorge Wilhelm, realmente, nesse projeto, ele contribui, junto com
projetos complementares para uma ação efetiva mesmo ligada ao planejamento urbano, né? E quando eu falo planejamento urbano, eu queria ampliar essa palavra planejamento urbano e usar o Parque Anhembi como exemplo, porque além do grupo formado pelo arquiteto Miguel Juliano, que era o arquiteto que estava na escala de detalhamento de edificação, pequena escala, né? Ele estava ali naquela escala da arquitetura. Existia também o Máximo Fiocchi. Existia também todo o cálculo estrutural do pavilhão, que foi feito pelo matemático anglo-canadense Cedric Marsh. E a contribuição fenomenal, que eu acho que ninguém dá tanta importância para isso, e eu queria colocar, que é a contribuição do engenheiro Jair Lisboa e do Mário Franco, obviamente. Mas os projetos complementares, que aí eu acho que existe uma direção, um caminho para o planejamento bem ampliado nesse sentido, no planejamento do sentido de um exercício ali estipulado pelaquela equipe que fosse ampliar depois do Anhembi a sua atuação na cidade. Então, não só o planejamento, mas também o design. Então, não é à toa que quem está ali no projeto complementar é o Roberto Burle Marx, fazendo paisagismo, é o escritório do Lodovico Martino e o João Carlos Calduro, fazendo toda a parte de sinalização, identificação, né, toda a parte da atuação gráfica do Parque Anhembi. O projeto de iluminação desenvolvido por Lívio Leve, que depois também acabou saindo da Anhembi, indo para várias praças de outras cidades, né? Algumas luminárias envolvidas para o Parque Anhembi a gente encontra em algumas praças do Roberto Burle Marx, por exemplo. E a própria adoção de alguns móveis que eram planejados, os móveis planejados em outros projetos, por exemplo, no auditório do IAB em Brasília, que o Sérgio Rodrigues fez as cadeiras, todas pré-fabricadas. Essa adoção desses projetos, que são projetos racionais, né, projetos que têm uma padronização, que têm a tendência de uma ampliação, de uma experiência de uma microcidade para outras áreas urbanas. Era algo que estava envolvido ali naquela equipe toda. Então, além do mais, tem o Décio Pinhatari, que, quando vai pensar o Parque Anhembi, qual o nome dar ao Parque Anhembi, ele pensa num topônimo, né? Então, pensar numa área urbana, que é, assim como Pacaembu, Morumbi, né, ele pensa em algo que está vinculado a um território, que é a Anhembi Parque. E parque não é à toa que está aí. Eu tenho certeza que Parque Anhembi está ali porque o projeto, além da tríade palácio, pavilhão e hotel, ele era um centro cívico, né? Então, eu queria colocar essa imagem. Ali em azul seria o pavilhão, em amarelo o palácio, em vermelho o hotel, e a gente não pode esquecer do verde, que era, na verdade, a contrapartida da concessão do terreno, que era a praça. E no projeto original existia uma tribuna, enfim, existia todo um programa público, né, que foi esquecido. A outra contribuição que eu queria destacar, que é mais fácil de identificar quando você olha todos os vídeos, né, do Parque Anhembi, é a contribuição das tecnologias e dos sistemas construtivos. Eu acho que a Liana vai falar sobre isso, mas eu vou rapidamente falar. Bom, primeiro, não tem como negar que a construção do pavilhão contribui significativamente para a construção das treliças espaciais metálicas, abriu um novo caminho construtivo aí, né, para se pensar outros projetos similares na atuação, né, dos arquitetos. E eu queria também colocar que a organização da indústria na produção dessa obra
ela permitiu criar um catálogo de elementos em alumínio que hoje a gente acha bastante convencional. Então, esse catálogo incluía tubos, especificações de dobras, tubos de drenagem, chapas, telhas, calhas, elementos de ligação, acabamentos, rufos, caixilhos, etc. E que abriu um mercado ali, né, da construção civil muito forte. Então, a AMB, ele nasce junto com a criação desse mercado, desse catálogo de elementos, que seria, né, a abertura do mercado brasileiro, né, para o alumínio pós-Segunda Guerra. Né? As indústrias trabalhavam com hangares bélicos, aviões e tudo mais. Elas começam, a partir da década de 50, 60, inclusive o Cedric Marsh é de um laboratório da Alcan, lá em Montreal, e eles fazem parte de um grupo de design em Montreal que pesquisam a aplicação do alumínio na construção civil. Então, não à toa, o Parque AMB, ele vamos dizer, essa construção desse catálogo, desse mercado do alumínio aqui. Eu passei aqui a imagem, na verdade, eu esqueci de dizer, né? Aqui tem os projetos complementares. Aqui é um dos catálogos que eu estou falando que existiram, né, os catálogos de elementos, e realmente existiram, junto com a Alcan. Eu coloquei aqui um exemplo. Bom, e eu queria lembrar o engenheiro Jairo Lisboa, que ele é pouco lembrado, eu acho, porque ele foi o engenheiro responsável pelo desenvolvimento e vendas dos produtos da Alcan Alumínio aqui no Brasil. E, ao receber o memorial, que, na verdade, o memorial do Cedric Marsh foi isso aqui. Eram 7 folhas, com esses cálculos básicos. Ela está dando risada. E aí, você faz o que com isso, né? E o Jairo Lisboa, ele foi brasileiro, responsável por detalhar todas essas peças, por projetar, por acompanhar a fabricação das peças, os elementos, os problemas de execução, de logística, de montagem. Foi tudo criação do Jairo Lisboa. Então, ele foi a pessoa que traduziu esse memorial de cálculo de poucas páginas para um projeto gigante, né? Então, eu coloco aqui como uma inovação a atuação do Jairo Lisboa. Ele foi aquele que também levou o projeto lá nos testes de túneis de vento, no CTA, em São José dos Campos, para dimensionar os caixilhos, a abertura dos caixilhos, para essa estrutura não sair voando, né? Essas dimensões. Tudo isso o Jairo Lisboa teve. Então, olha a diferença. Esse aqui é o memorial de cálculo. Então, ali tem um detalhamento de como vai ser aquela peça do pilar, né? Aquela peça de articulação do meio, como é que vai ser. Ali do lado, onde tem vários pilares com cores diferentes, isso é um processo de identificação das peças, da treliça, porque o Jairo mesmo falava, foi feito com uma precisão tamanha esse cálculo, que as peças, se vocês olharem as fotos, não sei se tem uma aqui, não, tem lá. Se vocês olharem a treliça metálica, cada pecinha daqueles tubos lá tem uma dimensão diferente dos tubos. Eram 3, 6, 9, 8 tipos de tubos de espessura. Você olha, parece tudo igual. Mas umas eles falavam que uma é estrutural, a outra é arquitetural. Eu até não gostei desse nome, porque parece que a arquitetura não é estrutura. Eles usavam esse termo para dizer, olha, as peças que vão estar próximas do pilar ali, ela vai ter um tipo de espessura. As outras vão ter uma espessura menor, porque a economia do alumínio ali foi colocada em pauta. Então, hoje o Jairo me fala assim, olha, hoje a gente tem um delta, eu não posso falar
palavrão aqui, ele fala... Desculpa, eu vou citar ele. Ele fala, existe hoje um delta cagaço. E, nesse caso, não houve o delta. Por quê? Porque foi realmente inovador nesse sentido. Né? Os engenheiros depois falam aqui. Bom, essa parte aqui de baixo também, toda essa construção de como seria a montagem, a fabricação, que foi da Alcan, fazer os tubos para estampagem, né, que era fichê, a montagem, como é que ia ser na obra isso? Vocês imaginam a criação disso, gente? Né? Então, eu queria colocar essa inovação, que foi a atuação do Jairo Lisboa, que eu nem sei como é que ele está, eu fiz uma entrevista com ele há pelo menos 10 anos, já estava bem velhinho, e não sei como é que ele está hoje. Aqui, né, tudo isso foi pensado junto, né, com esse engenheiro. Depois eu queria falar sobre a construção do concreto in loco, que aí eu acho que o pessoal domina mais, porque o Mário Franco, ele foi um engenheiro do cálculo estrutural do concreto armado e ele teve uma atuação próxima dos arquitetos paulistas. Então, realmente, é mais conhecida a atuação do Mário Franco. Né? Mas, de qualquer forma, acho interessante falar que o Mário Franco ele participa da concepção formal, né? Ao lado dos arquitetos. Ele não era um engenheiro que aplicava, né, o cálculo em cima do desenho do arquiteto. Não, ele participa em conjunto dessa definição formal, né, e isso era bastante interessante nos relatos do Jorge Wilhelm, que ele falou que fez um desenho da cúpula do grande auditório, que ele falou assim, eu fiz o desenho e a hora que coloquei no papel ficou horrível. E o Mário Franco foi lá e, com a estrutura que ele foi quebrando, aquilo foi ficando só compressão, porque a forma atuava só na compressão, e uma delicadeza do desenho que foi construída ali junto, entre o Jorge, entre o Miguel, entre o Mário Franco, num trabalho ali conjunto. Então, o objetivo ali, obviamente, era evidenciar o melhor funcionamento estrutural desse desenho preciso, né, uma cúpula de 65 metros com 10 centímetros de espessura. Né, isso foi a proeza do cálculo do Mário Franco. E, fora isso, aqui eu coloquei algumas imagens de todas as vigas, e eu acho interessante mostrar esses desenhos das estruturas mesmo do palácio, e aí, principalmente, os desenhos que estão no cálculo estrutural da estrutura do Palácio das Convenções e da cúpula do grande auditório, porque o desenho das ferragens é exatamente o desenho final da cúpula. É impressionante como esse desenho é uma simbiose, né, dos esforços estruturais e realmente evidencia esse funcionamento, né, e esse desenho preciso da forma. Fora isso, também, aqui tem alguns desenhos dessa forma que eles chegaram a desenhar. Existiu o problema da iluminação, então, essas articulações, na verdade, são... A gente fala cúpula, mas, na verdade, não funciona como uma cúpula, funciona como vários arcos e um anel no meio, né, com essa articulação aqui, que ele usa, que é uma articulação feita em pontes, né, a articulação Freycinet, essa articulação entre a cúpula e a laje. Aqui é uma foto da obra, que, na verdade, na pesquisa, a gente descobriu que a primeira coisa que foi executada durante a obra foi o grande auditório, depois o restante da estrutura. Então, a modulação também entre hotel tal foi estipulada ali nesse desenho. E aqui por dentro do grande auditório, eu gostaria que meus alunos que estão aí vissem por dentro do auditório, porque eu não sei se a gente vai poder ver hoje, porque a gente vai para lá, mas eu não sei se a gente vai poder ir hoje. E o hotel, que também tinha os pilares externos, com a planta livre,
e esses pilares funcionavam como brise, e essa viga de transição, então, a experiência da proteção, né? Enfim, o AMB trouxe essas experiências com o concreto também de uma forma bastante experimental e inovadora, né? Porém, aqui é o conjunto inteiro. Porém, eu queria contrapor os dois canteiros de obras, né? Ali a gente vê uma equipe de 200 funcionários, bem posicionados, todo mundo com a sua função, né? E esse canteiro aqui, que era o canteiro que não tem nada de inovador. Eu coloquei uma foto lá na frente de Brasília, com todo aquele paliteiro de madeira, né? Obreiros fazendo formas e tudo mais. Então, enquanto canteiros de obras, o Palácio das Convenções, ele segue a mesma continuidade e não tem, eu acredito que, nenhuma inovação para a gente a partir de Brasília. E, por fim, a pré-fabricação do concreto, que, na verdade, teve a Sinasa como protagonista. E, na verdade, eu afirmo aqui que não tem nada de inovação esse projeto da pré-fabricação, porque, neste caso, a obra, eu refiz o cronograma de obras, e é possível a gente ver que foi um cronograma muito apertado para a finalização da obra. Então, na verdade, foi muito mais uma aplicação dos elementos que a Sinasa já tinha, do que, propriamente, um desenvolvimento para o AMB de certas peças. As peças que foram desenvolvidas especialmente para o AMB, que são essas peças que estão aqui, por exemplo, elas foram superdimensionadas, acabaram até sendo demolidas depois pela dificuldade que eles tiveram. Então, o que realmente ficou dessa pré-fabricação foi a parte urbana, vamos dizer, da pré-fabricação, as canaletas, né, as galerias, os painéis de fechamento, que era uma aplicação dos elementos que já existiam na Sinasa. E, nessa pesquisa sobre a pré-fabricação, eu percebi, e aí vocês vão ter que ler minha tese, porque eu não vou explicar exatamente como foi esse percurso, mas o que foi percebido é que faltou, por falta de tempo, enfim, acredito que foi por falta de tempo mesmo. Faltou uma interação entre a equipe dos arquitetos e da indústria. Então, acho que eu acredito que ficou realmente um projeto da aplicação dos elementos já existentes. Bom, e como a terceira contribuição, eu vejo a contribuição do Parque AMB como objeto de pesquisa. Porque, realmente, eu amplio esses aspectos que ele evidencia, não apenas como um objeto de estudo da história, que eu já acho uma investigação bastante relevante, né? A sua escala urbana, as novas experiências estéticas e tecnológicas, e as possibilidades que ele traz para a gente, como pesquisador, de investigação dos vários níveis de produção da arquitetura. Quando esses níveis que eu estou falando, a pré-fabricação do concreto, o concreto in loco e a estrutura metálica. Então, essa possibilidade, para mim, significa trazer para a AMB uma relevância como um documento material muito importante. Existe uma questão de cunho metodológico da história da arquitetura que parte do entendimento de que a arquitetura é uma forma particular do trabalho intelectual. Ou seja, eu vou citar o Manfredo Tafuri, falando o seguinte, que a arquitetura é entendida como fruto da dialética entre a autonomia do projeto e o estado de forças produtivas de determinados momentos históricos.
Nesse sentido, importa entender esses problemas relacionados aos exercícios dos projetos e a gestação própria do objeto construído, né? Que envolve as dimensões discursivas, as institucionais, as políticas, econômicas, urbanísticas e disciplinares. E, pensando assim, o Parque Anhembi ele permite iluminar outras histórias, a destacar o cenário sociopolítico do país naquele momento, os padrões de desenvolvimento do território, do espaço metropolitano, a estruturação da expansão da construção da indústria civil e a consolidação da engenharia nacional, por exemplo. Então, para mostrar essa eficiência da industrialização, lá no discurso lá do filme, muitas coisas foram manipuladas, e principalmente nesse discurso da ideia do ineditismo e da eficiência. Falou muito nesse filme, né, nesse discurso, da velocidade, da economia, da estrutura metálica, né, como que foi rápido, como é que foi econômico e tudo mais, mas a gente precisa pensar, como pesquisador, e aí eu refiz todos os passos do cronograma da obra, e aí a gente conseguiu entender que muitas coisas não foram levadas em consideração naquele momento. Como, por exemplo, não foi contado o investimento que a Alcan fez ao adquirir as máquinas para fazer as peças, para treinar o pessoal. Não foi considerado o cálculo do custo do levantamento da cobertura e aquisição das torres do içamento, porque a Fischer entendeu que era rentável fazer tudo isso e financiá-las, porque achava-se que após o Anhembi essa demanda seria recorrente, então amortizaria o custo, né, para ela. E aí tem outros exemplos, são as viagens que foram feitas dos módulos de pré-fabricação, né, a 15, 20 quilômetros, que era São Bernardo do Campo, a fábrica, enfim. E o cronograma mostra exatamente, o cronograma financeiro, às vezes esconde um pouco essa história. Então, esse tempo recorde que fala sobre o ineditismo da estrutura metálica foi, na verdade, uma grande experimentação. Então, para vocês imaginarem, foram 28 meses de fato entre projeto, entre terreno, né, a limpeza de terreno, e tudo, foram 28 meses de fato. E a obra do Palácio de Convenções, que era uma estrutura de concreto, né, armado convencional, durou 24 meses. Então, realmente, essa história precisa ser repassada, porque, claro, houveram, né, várias inovações, mas a gente tem que sempre ter esse distanciamento, principalmente com o discurso, né, que envolve ali a arquitetura como objeto de manipulação, e o próprio canteiro de obra. Bom, então eu queria concluir aqui falando que todo esse discurso de inovação e eficiência, na verdade, consumiu boa parte do que foi investido no restante do conjunto que não aconteceu. Como, por exemplo, o conjunto do palácio e do hotel, que acabou sendo prejudicado. Vocês sabem que o palácio não foi construído nos jardins do Burle Marx, o concreto acabou sendo, enfim, o cálculo do concreto acabou sendo substituído, as praças não aconteceram, as praças que eram para a contrapartida do terreno, de concessão de terreno, eram as praças. Então, na verdade, toda essa inovação sobre o pavilhão de exposições acabou consumindo essa parte. E, sem tribuna de manifestações, sem a praça, quem financiou o pavilhão de exposições, na verdade, foi o nosso próprio imposto, porque saía do imposto de renda das empresas, né, da mão de obra
da mão de obra comum, recorrente, do canteiro de obras do concreto armado. Toda essa inovação saiu do canteiro e do cálculo preciso e no limite do palácio. Então, eu penso hoje que essa diferença dos sistemas de produção arquitetônica ali no Parque Anhembi foi menos uma pluralidade da arquitetura e mais um mecanismo de deslocamento. Porque foi funcional, existia um certo atraso na obra. Parte do processo tinha que ter uma reserva para que o pavilhão fosse construído. E o pavilhão era destinado ao empresariado, né? Era direcionado ao empresariado e às feiras. Então, era necessário construir essa infraestrutura técnica para o empresariado e para São Paulo se tornar o maior destino turístico, comercial e empresarial do país, e foi o que aconteceu. São Paulo se tornou toda a lei de concessão foi esquecida. Estamos aqui hoje, em 2019, depois de passados 40 anos de concessão, ninguém mais fala sobre esse problema, né? Porque devolveram, 40 anos, agora é seu, o filho é seu, leva. Né? Então, a minha posição é que já foi explorado, foi feito toda esse discurso de eficiência, né? E sendo deixada toda essa parte pública tão discutida e tão defendida pelo Jorge Wilhelm, quando ele mesmo escreveu a lei de concessão do terreno do Parque Anhembi. É isso, obrigada. Muito obrigada, Raíssa. Acho que tem questões interessantíssimas que você coloca como provocações, enfim, inclusive informações nem sempre tão conhecidas sobre o Anhembi. Mas antes da gente abrir para a conversa, eu vou passar a palavra agora para a Heloísa Maringoni. Um prazer estar aqui com vocês. Foi bom chegar um pouco mais tarde, assim eu ouvi tudo. Então, vamos lá. Eu vou mais contar a história para vocês e falar um pouco sobre estrutura do que discutir propriamente as questões que você levantou, Raíssa, que eu acho que são questões arquitetônicas, de questão pública, de questão privada, etc. e tal, que é todo um discurso extremamente importante. Não que a engenharia não seja, mas algumas coisas eu vou andar em paralelo com você, outras vou discutir um pouco, mas vamos lá. Para contar essa história, eu vou contar uma coisa muito engraçada. Sabe aquele brinquedinho de onde está o Wally? Olha aquela foto, eu estou lá. Eu fiz o vestibular para matemática neste ano, e eu estava sentada em algum lugar. Eu não me achei até hoje, mas eu estou lá. Tenho certeza absoluta. O que acontece, vamos dizer, eu fiz primeiro, antes de virar engenheira, eu me formei em matemática. Então, eu tenho um afeto pelo Anhembi, que vem desde o matemático que o idealizou, até depois ao engenheiro que o construiu. Ter participar da história é um negócio muito engraçado, né? Você acaba vendo tudo isso que está aqui, fala Cacilda Becker, eu estava ali, eu tinha 17 anos, então é uma história bem engraçada. Terminada a matemática, eu estava fazendo mestrado na USP, quando eu fui ajudar meu pai, que era calculista de concreto, e falou, puxa, eu precisava de uma mão aqui, você não quer me ajudar? Eu falei, não entendo nada disso. Ele falou, claro que você entende. Você não entende de derivada, integral, Escombal A4? Entendo. Então, lê esse livro aqui e aprende. E eu aprendi engenharia e me apaixonei pela engenharia. Na verdade, o que acontece é que você tem, na matemática, uma questão abstrata, maravilhosa. A matemática, para mim, é uma poesia numérica. Mas, na hora que eu, depois de ter ajudado meu pai, fui à obra e pus a mão naquilo que eu calculei, senti aquilo que eu calculei, eu aprendi a juntar o ideal e o real de uma forma que eu nunca mais consegui separar. Eu me apaixonei pelas duas coisas. Então, eu diria que, quando você cria uma arquitetura, ela é o ideal, ela é o sonho, ela é a poesia com materiais.
não com números. Aliás, a maioria dos arquitetos odeia número, mas vamos lá. Com materiais, não é o teu caso, porque eu já vi que faz um monte de cronogramas. Mas que sem a realização daquilo, o tornar real aquilo, vai ficar só em sonho. Se não houver a junção entre a engenharia e a arquitetura, obviamente entre todos os demais complementares, que eu até hoje acho muito chato esse complementar. Complementar parece aquilo, eu levei como complemento na minha bolsa. Não é. É um projeto, é uma coisa que se faz em grupo. Uma banda de jazz não toca só um cara. Uma orquestra não toca só um cara, por mais que um seja o maestro. Sem o resto não existe. A obra não existe sem todos. Então, uma das coisas é a junção disso tudo para transformar o que foi idealizado, às vezes nem tudo construído, como o Jardim do Burle Marx, por exemplo, e que depois tem que se tornar real. Ele tem que cumprir um papel, ele tem que ter uma função. Nós vamos discutir muito sobre essa função, mas vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre cada uma dessas estruturas, como elas realmente funcionam, para que a gente entenda o que é inovação. Inovação, para mim, não é só usar um material novo que não foi usado até então. Eu vou te contar que a questão da metálica, a gente vem batalhando até hoje. Eu me defino como uma engenheira metaleira, porque eu tenho uma dura tendência para a metálica. E, até hoje, isso é uma briga para você fazer esse contraponto entre concreto e metálico, o que é uma idiotice. É mais ou menos um Fla-Flu ou um Corinthians-Palmeiras. Não tem por que escolher este ou aquele material. Os materiais nasceram para trabalhar juntos. Existem materiais fantásticos num determinado campo e outro em outro. Essa história de, não, eu vou por aqui, não vou por ali, isso é bobagem. Só que no AMB isso aconteceu bastante claro, um lado e outro. Houve uma separação muito clara entre as duas. E houve, obviamente, tudo isso que você pôs como história de vamos mostrar, tá? O próprio MASP, a história do maior vão. Se a Lina não queria, não sei, mas o Figueiredo Ferraz queria. Era um experimento naquela época de... o mundo inteiro estava fazendo protendido. Todo mundo começando junto. Todo mundo estudando junto. Tanto que tem coisa que é patenteada aqui, tem coisa que é patenteada lá. Então, existe uma sincronicidade de acontecimentos em que as coisas evoluem num determinado momento. O que acontece no AMB? Foi uma forçada de barra? Sem dúvida. Mas através das grandes forçadas de barra é que você dá cara para bater e começa um processo novo. Que ele não se amortizou naquele momento? Não. Mas, se você não fizesse, não existiria hoje o que existe. Então, eu acho que tem obras que deveriam ter sido assim, assado, deu zebra, virou, mexeu. Muito bem, mas se ela não tivesse feito, a coisa não teria sido hoje como é. O caminho é escolhido, o caminho da história é feito por escolhas feitas, e não pelas que poderiam ter sido feitas. Uma vez feita essa escolha, ela vai refletir no futuro, e reflete. Eu lembro, por exemplo, que dentro da escola de engenharia, alguns anos depois disso aí, a gente estava começando a se maravilhar com a estrutura espacial. Frei Otto, aquela turma toda fazendo coisas incríveis no mundo inteiro, a gente pegava caixinha de fósforo, de palito de fósforo, e cola quente, e fazia maquetes para entender como funcionava, porque em 60, na verdade, a minha faculdade de engenharia eu fui fazer em 79. Não tinha computador, quer dizer, tinha o computador era lá no Mackenzie, a gente tinha que entrar, tinha uma sala, você furava cartão perfurado e você ia com aquele massinho, pedindo, pelo amor de Deus, para ninguém trombar com você, porque se espalhasse aquilo, botar em ordem nunca mais. Então, era um inferno, a linguagem era atrapalhadíssima, era uma dificuldade absurda. Quando você fazia um cálculo grande desse, você tinha que alugar por segundo na IBM para poder rodar. Computador pessoal? Nem pensar. Isso começou a aparecer em 80. Para vocês imaginarem, quando eu saí disso aí, em 74, eu tinha a maquininha de calcular mais legal da faculdade. Todos só tinham 4 operações, a minha tinha raiz quadrada. Era chiquérrimo. Eu ganhei de presente de um namorado que trouxe de Londres. Era o máximo. Gente, em 75, era chiquérrimo você ter uma máquina que tinha raiz quadrada. Como é que a gente fazia cálculo de espacial, então? Bom, se você olhar uma mesa, aquela que você compra vamos dizer que eu comprei uma tabona, comprei uma porta.
Aí eu comprei 4 cavaletes, botei os 4 cavaletes na ponta. Muito bem. Essa mesa, ela é a laje. Os cavaletes, os pés da mesa, vão ser os pilares. Obviamente que no lugar em que essa força se apoia, que a mesa apoia no coiso, faz isso com a sua mão e você vai sentir o quanto dói. Que quanto maior, vai doer menos. É óbvio que as barras que estão perto, a gente calculava, só para voltar, a gente calculava laje espacial, ou uma estrutura espacial, como se calculam lajes, usando tabelas, que tem sempre uns loucos que fazem umas tabelas maravilhosas, Klein-Logan, normalmente são os alemães ou russos. Os caras faziam umas tabelas maravilhosas que a gente entrava com as coordenadas e tirava os valores. Ninguém ficava fazendo cálculo com a maquininha de 4 operações raiz quadrada, gente, era um inferno. Então, você ia por analogia e ábacos. A estrutura espacial, ela é uma laje cheia de furo. É óbvio que essa laje cheia de furo, perto do apoio, as diagonais trabalham mais. E no meio do vão, são as barras de cima e de baixo que trabalham mais, como numa viga. Como é que é o momento fletor? Não é maior no vão? Ali você tem tração e compressão, e aqui não é só cortante? Aqui é 0 cortante, aqui é um cortantão. Olha o cortante na tua mão aqui, ó, dando punção. A gente fazia cálculos por analogia. Então, o cálculo do AMB feito em 60, óbvio que ele teve que ser feito lá fora. A gente não tinha computador para isso. O detalhamento, isso que veio como um detalhamento de 4 páginas, eu fiz um cálculo em 2012 para o SEMPES, no Rio de Janeiro, é uma geodésica espacial. Foram 2 desenhos, 2-0. E o cara chegou para mim e falou assim, pô, você vai cobrar tudo isso por 2 desenhos? Eu falei, você não tem ideia de quantas horas para gerar esses 2 desenhos. Então, existe o pensamento, a forma de analisar tudo isso. Por exemplo, dá uma olhada naqueles pilares onde eu estou perdida em algum lugar. Olha a maquete aí atrás de vocês. Veja que quando eu saio com essas 4 hastes, elas estão abrindo para poder pegar uma área maior da cobertura. E quando ela pega uma área maior, a punção é menor. Que é isso aqui. Se eu ponho só um dedo, dói paca. Se eu puser 3 dedos, dói muito menos, com a mesma força. Esse dói é a tensão que você está passando de um lado para o outro. Agora, olha que no meio do caminho ele desmunheca. Você tem um único ponto, chegando 4 barras no único ponto e depois saem 2. Isso é um desmunhecado total. Isso quer dizer que se o pilar estiver sozinho, ele da parte de cima, ele faz assim, ó. Não para em pé. Eu estou cansada de ver em escola de arquitetura os caras fazerem uma casa com 4 coisas e querer chegar num ponto só. Falar, ai, que lindo, vai parar 3 vezes, né? Não para. Por que o AMB para? Se vocês olharem plantas do AMB, vocês vão ver que quando eu tenho um pilar que abre a perna assim, os 4 vizinhos dele abrem a perna assado. Ou seja, o equilíbrio deste está cercado pelo equilíbrio dos demais. A forma de trabalhar desses pilares é o bobo no meio e os sóbrios em volta. É claro que se esse aqui é o bobo nesse sentido, no outro sentido ele é sóbrio. Então, é um trabalho de equipe, é uma estrutura que trabalha em equipe. É fantástica. Essa descoberta de como trabalha uma estrutura é linda. A outra, vamos lá, vamos continuar mais um pouco. Vocês, quando veem aquela que eles estão levantando ali na mão, dali a pouco vai aparecer o detalhe do nó, que é aquele que você pôs o detalhinho do nó aqui. É um nó amassado. É uma merda. Opa, desculpa. Não é o que deve ser feito. Porque na hora que eu amasso um nó, eu tiro a inércia do tubo para poder transformá-la só num ponto, só numa superfície. O nó ideal, o melhor nó do mundo, chama-se nó mero. Ele é uma esfera, na qual se aparafusam todas as barras, então elas chegam exatamente no ponto de trabalho, sem nenhuma excentricidade, sem nada. Custa o diacho, custa tanto que parou de ser fabricado. A gente continua fazendo no amassado. Por quê? Ele tem erros? Tem. Ele gera excentricidades? Gera. Mas se você leva isso em consideração e reforça, sai muito mais barato do que você chegar e encomendar esse nó, que é um nó, que é uma castanha com as roscas internas. Então, existe e existiu, e era necessário que existisse, uma estrutura
vamos dizer, que trabalhasse todas essas questões. Por que esse vão desse tamanho? Porque... Bom, tudo bem, precisava-se do discurso, não vou discutir essa questão. Existe uma outra coisa muito importante, que é a relação entre a espessura e a malha quadrada que se forma embaixo e em cima. Existem malhas quadradas, triangulares, existem várias. Mas entre essas duas malhas e a altura, existe uma relação especial, como existe a relação áurea, como existem todas as outras, para minimizar ou distribuir melhor todos os esforços. Se você fizer nó demais, sai muito cara. Se você fizer nó de menos, você vai ter flambagem das hastes. Você vai ter hastes muito compridas que vão ter tendência à flambagem. Então, a relação entre essas coisas todas tem que ser super estudada, mas cabe só naquelas 4 páginas ali. Por quê? Porque você vai estudar as perto do apoio, as do meio do vão, a malha de cima e a malha de baixo. Pronto, acabou. Ele, em 4 folhas, resolveu o problema. Não é o número de folhas que leva, é a forma de pensar que leva a coisa a ser mais interessante ou não. Outra coisa que é bem interessante ver no AMB também, é esse sistema de shed, que faz esse desenho lindo aqui. Você tem uma superfície enorme, por onde vai entrar e por onde vai sair o ar, a circulação do vento. Se não fossem essas levantadinhas, que dão um efeito maravilhoso, mas, na verdade, são o shed. É o uso de uma coisa que se usou muito tempo, desde o início da era industrial, que é como tirar o ar quente de dentro disso. Por que o ar quente? Gente, vocês fazem panela, a gente usa panela de metal, não é à toa, porque ela passa calor. Se eu tenho uma telha metálica, aliás, vou te contar que nesse dia choveu pacas, você mal conseguia ouvir a voz do vizinho, não dava nem para passar cola, porque o barulho era infernal dentro do AMB. Não tinha, nessa época, telha sanduba, que tem aquele amortecimento de som ou de calor. Era um inferno esse treco. Quando era quente pra caramba. Quando era frio pra caramba. E quando a turma falava muito, ninguém ouvia ninguém. O eco, o barulho era infernal nesse negócio, batendo a chuva nessa telha em cima. A outra coisa que, vamos dizer, que a gente estava falando dessas ventilações, mesmo com elas, existe a questão de calor, que precisava ser trabalhada, mas, na época, foi a melhor solução possível. Então, não adianta, às vezes, você chegar e falar assim, mas isso foi ruim aqui, foi ruim aqui. Gente, naquele momento, foi o melhor possível. Existe a forçação de barra do vão? Existe. Existe o discurso? Gente, nós engolimos discurso até hoje. Desculpa, isso não é novidade nenhuma. Nós estamos cansados de ouvir discurso. A gente vive com discurso hoje na internet, no WhatsApp, no Facebook, em tudo que até canto. Nós compramos discurso o tempo inteiro. Nessa época se comprou também o Milagre Brasileiro, vamos comprar o discurso, é Brasília, é isso, é aquilo, é toda essa mesma coisa. Agora vamos falar um pouco do outro pavilhão, do pavilhão das convenções, que é projeto do Mário Franco. Em primeiro lugar, aquilo não é concreto armado. Aquilo é uma casca que usa o elemento de argamassa armada, por isso ele tem a espessura que tem. Qual é a diferença entre concreto armado e argamassa armada? O concreto armado, os esforços se resolvem dentro da própria placa. Então, vamos lá, eu tenho uma viga, compressão em cima, tração embaixo, se for momento positivo, cisalhamento no meio. Ou seja, ela tenta deslizar uma fatia em relação a outra, isso é o cisalhamento. Quando eu tenho uma peça de argamassa armada, que não foi, na verdade, foi explorada por Piero Luigi Nervi, que é para quem eu tiro o chapéu, um cara fantástico. Foi ele que começou a trabalhar com isso e que ele chamava de ferro-cimento, não chamava de argamassa armada. Por quê? Porque é uma quantidade absurda de armadura por uma casquinha mínima de concreto. Mas como é que ele resolveu o problema? Não era na fatia de concreto, é na inércia da peça. A parte de cima é comprimida, a parte de baixo é tracionada. Então, as coisas não se resolvem na seção, se resolvem no desenho. E é por isso que o Mário Franco fez isso que ele fez ali. Na verdade, aquilo é um festival de vigas em V, de argamassa armada. Chamar aquilo de concreto armado é mentira. Concreto armado é tudo que está em volta, é a parte de baixo, etc. e tal. Na verdade, assim como a Catedral de Brasília. A Catedral de Brasília, você tem, na verdade, 8 pórticos que, se eu tivesse dado um tapa, ela fazia 1, 2, 3, 4, 5,
São 8 pórticos grudados por um anel de compressão em cima e um anel de tração embaixo, que é o laguinho. Você tem o desenho daquilo em qualquer livro de alemão, aliás, do tal do Kleinlogel, você acha aquele desenho perfeito. Não é que ninguém inventou aquele desenho, gente, aquilo é o desenho de força. Assim como isso é o desenho de força. Se você botar essa aranha aqui e tentar abrir, se você impedir que ela abra, ela para em pé, ela não se achata. Quem é que está impedindo ela de abrir em pé? Aquela ligação, aquele pezinho, que é o tal da ligação Freycinet. O que é a ligação Freycinet? Se eu dou espaço entre barras, uma trabalha a compressão, outra a tração. Eu consigo. É que nem alguém, vamos dizer que eu vou te empurrar. A primeira coisa que você faz é abrir a perna para eu poder não te empurrar mais. Porque se você ficar com o pezinho junto, você cai. Quando eu pego a armação e faço um laço, trago o pezinho junto, o que acontece? Eu consigo articular. Foi o que ele fez, articulou todas as pontas para que cada um dos pórticos trabalhassem como pórtico. Mas e o meio? Ai, vai ficar um nó, tamanho de um bonde, né? Então tá bom, então vamos fazer um anel, e o anel faz com que um lado converse com o outro, e todo mundo converse com todo mundo. Você tem o anel de compressão lá no meio, e você tem o anel de tração embaixo, que é a fundação, que ninguém está vendo. Está vendo só a janelinha, olha que demais, só os furinhos ali embaixo. Então, trabalhar com a forma, trabalhar com a geometria, associada à capacidade de cada material, é o que faz com que aquele sonho, aquele ideal, se torne viável, se torne possível. O que se faz? Você experimenta. Antes a turma experimentava o quê? Catedrais. Você, quando vê as catedrais, também demorava 150 anos para fazer, né? Quando você começa a fazer uma catedral românica, ela tem um determinado tipo de comportamento, vai para o arco, etc. E tal. Quando você vai para a gótica, houve um processo enorme. Caíram várias. Por quê? Nós temos que aprender a trabalhar com vento. Quando nós vamos falar de custo, desculpe, eu passeio tudo, depois a gente pergunta o que vocês quiserem. Quando a gente vai falar de custo, por exemplo, entre aço e concreto, a gente vive falando, bom, o aço, eu estou fazendo um prédio hoje, por exemplo, que a gente está desmontando um pedaço de concreto para ganhar a fundação e poder fazer em aço o resto. Se você for pegar o Califa, em Dubai, eles fizeram a mesma coisa, subiram 700 metros e depois botaram mais 300 em aço. Por quê? Porque tinha que ser leve. Então, se eu tenho um problema de solo, de fundação, ou de uma fundação já feita, se eu for fazer em concreto, gente, o peso morto é enorme. Uma laje em concreto tem uma espessura de uns 20 centímetros, contando viga, laje, parará. 20 centímetros vezes o peso do concreto, que é 2,5, dá 500 quilos por metro quadrado. Se eu for fazer em metálica, a metálica vai pesar, cada viga, eu não estou pondo pilar na brincadeira, tá? Cada viga vai dar uma carga em torno de 35 a 37 quilos por metro quadrado. Veja, eu estou saindo de 500 e indo para 35. Pô, Elô, mas você tem que botar laje, né? Claro, eu não vou fazer laje em chapa para queimar o pé de todo mundo. Eu vou usar o concreto. Com o steel deck, por exemplo. Ah, tá bom, qual é a espessura média disso? 11 centímetros, 10 centímetros. Então, é 250 mais 50. O que acontece? Mais 30. Isso aqui vai pesar 280, enquanto isso aqui vai pesar 500. Eu saí com lucro de 150 quilos por metro quadrado? Saí. Isso quer dizer que a cada 3 andares eu faço mais um. É uma possibilidade? Depende. Essa sai mais caro, mas ela vai economizar em outras coisas. Hoje, em tempo, sem dúvida. Não existe mais esse tempo dessa outra coisa, porque isso se tornou uma coisa prática. Esse foi o primeiro que deu a cara para bater. Hoje você faz uma estrutura enorme em muito menor tempo. Por quê? Porque não foi a primeira. Na primeira, a gente leva tombo da bicicleta, a gente tromba o carro, a gente deixa o espelhinho no outro. Depois que você já guiou 10 anos, 20 anos, aí você rala o carro também, porque você esquece que você está guiando. É um problema, às vezes. Mas já virou automático, você já está num outro pique. Então, eu acho que as contingências de construção são importantes a gente levar em conta também. Você fala, pô, Elô, fica mais barato mesmo, né? Mais barato em peso. Mas e em custo? O que custa uma estrutura de concreto? Bom, vamos dizer que ela custa R$ 1.200 o metro cúbico. Se eu dividir isso pelos 5 que eu vou estar fazendo, a estrutura vai estar custando R$ 300, R$ 350 o metro quadrado. E se eu for fazer em aço? Putz, aí vai se lascar, vai custar uns 500. Ah, então é o inverso. Eu ganho em peso, mas gasto em grana. Sim, você precisa ver o que isso é. Ah, mas espera aí. Quanto que a estrutura é de uma obra? Tirando essa aí, que é tudo, né? Aí é 100%, aí não vale.
Vamos pensar numa outra obra que vocês estão fazendo. Um prédio, uma casa, um outro parque que não seja o AMB. O que vai acontecer? Normalmente, a estrutura é da ordem de 20% a 25% do custo da obra. As outras coisas completam os 100%. Bom, mas então, se eu estou usando uma coisa que é 20% mais cara, mas que é 25% da obra, isso quer dizer que a minha obra ficou mais cara 5%? Vai catar coquinho, né? Vamos parar com essa discussão, que ela é idiota. Não tem sentido falar, não vou fazer em aço porque aço é caro. Bom, depende. É 5% do valor da sua obra. Isso você vai receber em termos de custo-benefício se você for alugar, vender, fazer alguma coisa? Vai. Não, mas é que eu vou dar aula, tem que ser na primeira semana de fevereiro, tem que estar pronta. Faz em aço. Em concreto, você não vai dar aula na primeira semana. São contingências, gente. As escolhas são contingências. Dependem de muita coisa. A gente tem que ponderar tudo isso. Então, o que eu queria falar para vocês de estrutura, e que, na verdade, foi assim muito mais contar a história do que qualquer outra coisa, é só para a gente poder abrir mais o debate, conversar mais sobre as coisas, mas sem preconceitos ou pré-julgamentos. Porque, na verdade, tudo é passível de análise. Tudo. Inclusive estrutura e arquitetura. Antes de abrir para as questões, eu queria agradecer a Raíssa e a Heloísa, enfim, por essas aulas incríveis que nós acabamos de escutar, enfim, da dimensão da história da arquitetura, entendida um projeto em todas as suas escalas, né? Enfim, então a Raíssa, quando vai falando, ela vai passando, enfim, pela definição do nome, a grande estrutura e mostrando um pouco como é que a gente precisa discutir e entender a arquitetura de um ponto de vista urbanístico e em todas essas escalas. E a aula incrível da Heloísa também, falando sobre essas questões, sobre as lógicas estruturais que estão aí por trás, mas que perpassam, de novo, a história, a arquitetura, as contingências, as condições sociais, enfim, todas essas dimensões que, novamente, têm que ser entendidas de maneira articulada. Eu gostaria agora de abrir, enfim, para a conversa, né? Enfim, a ideia da curadoria da exposição é que isso seja uma conversa na praça, e foi assim que a gente pensou também. Então, eu acho que, de uma maneira bastante informal, a gente pode abrir para vocês, para colocarem questões, dúvidas. Eu sou Ana Maria Williams, sou filha do arquiteto, queria agradecer muito, aprendi muito hoje com vocês. Queria só acrescentar que o projeto, a decoração do Palácio de Convenções também foi super considerado, né? A primeira leva de decoração tem tapeçarias do Nicola, tem estofados, estares muito interessantes, ou seja, foi uma época em que, de fato, se criou e se dedicou a esse projeto como uma peça de arte mesmo, né? Então, foi uma super dedicação de todos. A outra coisa é, hoje, observando o espaço, né, a gente olha e vê assim, o que significa a não compreensão histórica de um projeto, quer dizer, a não compreensão de um projeto na sua dimensão histórica, né? Então, os puxadinhos que foram sendo feitos no AMB foram modificando e colocando de costas para o projeto original. Então, toda a praça do Burle Marx, hoje, quando você anda por lá, você percebe como ninguém está entendendo o que era o projeto e o que é o que está lá. Então, eu acho que o que fica também um pouco para as novas gerações é uma coisa que eu, quando comecei a trabalhar o legado do meu pai, eu acho fundamental a gente ter a dimensão histórica, a lente de aumento histórica sobre o que vamos fazer num espaço. E, nesse sentido, recentemente, eu vi uma exposição na Japan House, que chamava Arqueologia do Futuro, que era o projeto de um arquiteto japonês que, ao construir algo, né, ele olha para a dimensão arqueológica do terreno onde ele está usando, onde ele vai trabalhar. E eu acho que isso fica, para mim, como uma super aprendizagem, né? Que quando a gente na Terra é um momento de passagem, e sobre ela muitas coisas já se passaram, e muitas coisas passarão.
Então, olhar para essa dimensão histórica eu acho muito, muito, muito relevante, e por isso montamos essa exposição aqui, né, que é poder falar de uma pessoa que interferiu bastante na sua passagem pela Terra, né, fez muita coisa, e como é importante a gente ter essa dimensão do tempo. Nas duas falas, tem algumas palavras aqui, na verdade, que eu fui marcando e que elas aparecem. Às vezes, umas aparecem mais em uma fala, às vezes mais em outra, mas, na verdade, eu acho que caminhando em sentidos complementares, né? Então, a ideia de inovação, enfim, é isso. E aí me senti provocada de volta um pouco nesse esforço, né, da gente também propor essa conversa a partir dessa ideia de inovação. Então, essa ideia do que é inovação, ou, acima de tudo, a inovação como oportunidade, por um lado, por outro lado, como uma oportunidade que nunca pode ser entendida também de maneira gratuita, né? E aí, em todos os sentidos, né, dessa gratuidade, tanto por que inovar, quando inovar, e os riscos de inovar também, o tempo todo aí presentes, né? Mas, além da inovação, aparece, na verdade, essa dinâmica, na verdade, entre discurso e experiência, e acho que uma outra dupla que me aparece também aí fundamentalmente é essa entre contingência e escolha, né? Desse ponto de vista, eu acho que tem algumas questões que ficam para a gente historicamente e outras que ficam também de como é que a gente pensa a atuação profissional do arquiteto e do urbanista hoje, né? Historicamente, me parece que tem aí, enfim, uma dimensão, sim, de uma construção simbólica de um determinado discurso de inovação, mas mais até do que de inovação, da ideia de eficiência, né, que faz parte desse discurso construído, mas que me parece bastante interessante, inclusive, da gente pensar atrelado a essa ideia de contingência, né? Portanto, a gente costuma sistematicamente negar esses discursos simbólicos ou questionar criticamente esses discursos simbólicos que muitas vezes se atrelam a determinadas arquiteturas que a gente possa entender, talvez, assim, monumentais, enfim. E aí eu digo monumental não do ponto de vista dos seus sentidos, mas do ponto de vista da escala mesmo de implantação disso na cidade. E aí, enfim, quanto maior, parece que mais esses discursos simbólicos acompanham, né? E que são entendidos sistematicamente como problemas. Mas também me parece existir uma outra dimensão aí, que dado que esses discursos são alguma coisa que caminham e que são um olhar permanente da sociedade em relação à arquitetura, como é que a gente, atuando profissionalmente, pode absorver isso e pode, de alguma maneira, propor novas experiências? Porque acho que vocês mostram isso muito claramente, de como isso aconteceu naquele momento, né? Portanto, como é que fica isso agora? E do ponto de vista... E aí, portanto, isso relacionado também ao que são essas escolhas que a gente faz frente a essas contingências, né? Porque a gente tende sempre a imaginar as contingências como alguma coisa que veda a possibilidade da atuação plena do arquiteto, que veda a possibilidade plena da experimentação, né? E me parece que na fala de vocês duas aparece muito claramente isso. A contingência, ela aparece como alternativa para experimentar, para tentar coisas que deram certo, que deram errado, mas que experimentaram. E aí uma outra questão que me fica historicamente é um pouco como é que a gente pensa, ou se vocês conseguem vislumbrar as possibilidades de repetição ou de desdobramentos dessa experiência, né? Porque também, desde a dimensão estrutural até essa dimensão de complementariedade, né? Enfim, aí pensando os projetos complementares, não desse ponto de vista do anexo, né? do puxadinho, mas da ideia de complementariedade, enfim, que eles têm que necessariamente ter, em todas essas dimensões, me parece aí que, em momento nenhum, isso foi pensado como uma experiência isolada. Isso foi pensado sempre como uma experiência primeira que poderia se reproduzir ao longo da história. Em que medida... Não necessariamente na mesma escala, talvez na mesma escala, talvez nessa escala de infraestrutura que você propõe como olhar, mas em que medida vocês enxergam isso? Assim?
Tem um exemplo aqui bastante interessante, que não tem nada a ver com estrutura, mas queria falar, que é a proposta do Ludovico e do Calduro, quando eles vão fazer a parte de mobiliário urbano, que são essa modulação aqui. Na época era moda você utilizar fibrocimento. E essa modulação aparece na revista Acrópole como desenho de Bombanier, de informações turísticas, né, com uma modulação de pré-fabricação. E, logo em seguida, que é o segundo desenho aqui, essa mesma modulação, esse mesmo módulo que foi desenvolvido pelo AMB, eles levaram para o Amazonas para ser habitação para os obreiros da Transamazônica. Então, essa dimensão do AMB, quando eu falo que ela tem uma dimensão, que tem uma escala territorial, ela tá dentro de todos os projetos, seja na sinalização, seja nos equipamentos, seja no mobiliário, seja no paisagismo. Né? Nesse momento aí, os arquitetos estão discutindo paisagem no IAB, né? E o Burle Marx está dentro dessa discussão, trabalhando com as questões não do paisagismo, é de um paisagismo abrangente. A paisagem o que é a paisagem do paulista, né? Então, eu acho que essa dimensão que você fala de repetição, ele acontece em todos os momentos, né? No caso da treliça, eu acho que o Jairo fala isso, né? Ele fala a engenharia de estrutura metálicas foi uma depois do AMB. Ele fala que depois do AMB foi possível fazer o Rio Centro, foi possível fazer a estrutura do metrô da Sé, foi possível desenvolver alguns cálculos e as normas de alumínio, né? Foi possível serem desenvolvidas. Então, realmente, quando eu falo, às vezes a palavra nos trai, né? Quando eu falo que que eu tenho um pouco de medo de falar de inovação, é no sentido de simplificar, de achar que é inovação pela inovação. E realmente existe uma inovação, realmente existe, mas a gente precisa entender essa inovação dentro daqueles contextos. Por isso que eu falei, né, fazer jus a ela. Senão a gente não consegue entender de que forma tudo isso aconteceu, né? Vamos dizer, a modulação, ela na questão da metálica, por exemplo, no concreto ele também usou a mesma coisa, porque é o mesmo módulo que se repete, e já vamos falar mais dessa coisa. Mas, por exemplo, se eu for fazer uma peça em metálica, ou uma estrutura em metálica, que cada peça que é industrializada, a estrutura metálica é industrializada e a precisão dela, os nossos desenhos saem em milímetro, o concreto sai em centímetro. Ela é uma precisão 10 vezes maior por concepção, já de cara. A outra questão é que quando você tem vamos dizer, para uma coisa industrialmente ser viável, eu brinco que ela tem que ser repetida pelo menos 100 vezes. Se você for fazer uma calça que você quer só um determinado detalhe, com o bolso aqui, o cos ali, vai no alfaiate. Agora, se você for usar a calça jeans, o padrão dela é repetido para trocentas pessoas. Vai ficar larguinho num, apertado no outro, mas o padrão é aquele. A industrialização, ela precisa de padrões. A placa de fibrocimento, por exemplo, não adianta, ela vai sair com a largura de 1,20 m por 2,40 m. Se você for fazer uma modulação, eu quero de 1,33 m, não dá. Eu quero de 87, você vai jogar a placa fora. Vai criar o resíduo, quer dizer, a modulação começa tanto na fábrica, qual é uma medida que vai dar coisas interessantes para se fazer. Você não vai fazer uma placa com 83 centímetros, não vai servir para nada. Agora, de 1,20 m já vai bater com a do vidro, vai bater com a metálica, vai bater com um monte de coisa. A medida modular numa construção industrializada, ela é a medida do módulo básico, é o leguinho, é o tijolinho do Lego. Não adianta você querer brincar de Lego com um treco que não é Lego, não vai encaixar. Então, a modulação, quando se começa a fazer uma obra de esporte, a primeira, ela é sempre aquela que vai dar a cara para bater, que vai escolher o que tem na coisa, ou que vai ter que criar os perfis para, a partir dali, serem usados.
ela vai por uma lógica, que ao longo do tempo ela pode ter algumas modificações. Mas, de qualquer forma, você, quando pega uma placa de vidro, ela sai da laminação de vidro com 2,40 metros ou 2,5 metros por 3,60. Se você vai fazer, mas eu acho lindo a modulação 2x2, vai sair cara para de acho. Você vai jogar vidro fora feito um louco. Pô, mas e se eu fizer 2 por 1,60? Você usa 100% da lâmina sem um desperdício. Este pensamento, ele, de certa forma, ele amarra a arquitetura. Mas, ao mesmo tempo, ele libera, do ponto de vista de que você já tem a regra do jogo. Paul Klee dizia que todo ponto de apoio é, antes de mais nada, a libertação para o voo. Não existe voo sem o arranque, sem o ponto de apoio para você tomar impulso. Essas limitações, que são as contingências de mercado, fabricação, qual é o tamanho da peça que eu posso dobrar numa dobradeira, qual é o tamanho da placa de vidro que sai do forno, ou que na indústria eu vou conseguir cortar, ou laminar, ou fazer um determinado banho. Esse limite existe, ele é físico, não dá para brigar com ele. Então, ele é, ao mesmo tempo, uma amarra da arquitetura, mas é uma libertação da arquitetura também. Você sabendo qual é a sintaxe, você escreve poesia. Sem sintaxe, desculpa, você não vai escrever nada, vai ser um texto chato de ler. O domínio da sintaxe te faz escrever poesia. E eu acho que essas questões de que a industrialização ou a inovação que foi um dia... Bom, o que nós vamos inovar? Bom, nós vamos partir de elementos que existem, tem outros que não, nós vamos ter que criar. A partir desse momento, vamos dizer, essa inovação gerou uma sintaxe, uma possibilidade de executar, que é lógico que ao longo do tempo foi mudando. Mas eu não consigo ver isso como um problema. Eu vejo isso ao contrário, como uma forma de você... Legal, agora que eu sei qual é a regra do jogo, eu posso jogar do meu jeito. Não é que você vai repetir a mesma coisa, você vai inovar com aquilo que está pronto para você usar. Então, eu acho que é uma questão bastante interessante, que, num determinado momento, é necessário criar, sim, do nada. Não existia. Essa é a inovação. Mas ela não para no dia que se inventou. Mesmo que você tenha todo esse material, se você for pegar hoje e for fazer um projeto, ele pode ser inovador usando exatamente o mesmo material que foi usado lá atrás. Não há a necessidade de estar inventando um material cada vez que você vai fazer uma obra, ou inventando uma medida, ou um módulo. Existe a possibilidade de você, tendo vindo a experiência de um atrás, você inovar a partir dali, é o que nós estamos fazendo o tempo todo. Então, inovação, para mim, não é só criar uma coisa, é como usar o que existe de uma forma criativa. E eu acho que a arquitetura faz isso o tempo inteiro, e tem que fazer esse diálogo com o público, com o urbanismo, com aquilo que, como se diz na arquitetura, eu já não sei nem quem, acho que foi o Paulo, a casa não começa na soleira. A casa está inserida, a tua obra está inserida no urbano, está inserido na cidade, está inserido no social, está inserido em tudo. Não existe separação entre as coisas. Existe um confronto, no bom sentido, vamos dizer, uma coabitação entre essas coisas todas. Do mesmo jeito que a grande inovação, num momento, que é o experimento, ela passa a ser aquilo que, conhecido, dá a possibilidade de inovações de uso. Oi, meu nome é Ayesha, sou aluna da Raíssa. E minha pergunta é mais um conselho. Assim, a gente aprendeu nessa discussão que a inovação não é só eu usar um material que nunca foi usado, ou assim, assumir um risco de propor algo novo. Até que ponto a gente que é estudante, eu acho que rola uma insegurança da nossa parte. Então, até que ponto o que eu vou propor é uma inovação? Até que ponto eu sei que aquilo que eu estou propondo é uma inovação de sucesso ou de um fracasso mínimo? Até que ponto eu sei que aquilo é inovar ou não? Até onde eu posso ir? Bom, então, a primeira coisa para você ter alguma ideia do que você vai propor, a gente tem que partir de algo que já foi feito. É uma questão de analogia. Você aprende com uma coisa e aí você fala, será que eu vou ter que usar isso toda vez igual? O pulo, essa nova utilização, é que vai ser a tua coisa. Garantia de sucesso você não tem. Você tem uma probabilidade de sucesso a partir do momento em que você domina essa regra do jogo.
em que você sabe cada elemento para que está servindo. Como é que este elemento se comporta como conforto, como resistência, como possibilidade de ligação com outro material, ou como solução, por exemplo, eu vou fazer um negócio com bambu. Ótimo. O que ele tem de bom, o que ele tem de ruim? Conheça bem esse material, e aí você pode tirar, fazer uma proposta. Mas a sua chance de sucesso é sempre probabilística. Quanto ao medo, eu posso te contar, porque o Mário Franco me contou. A paura que foi no dia de desescorar esse negócio. O cara ficou fora de si, óbvio. Toda vez que você faz um negócio maluco, ou uma inovação, você vai passar um medo desgraçado. A nossa adrenalina é essa. Mas vocês acham legal a adrenalina do skate, de pular de paraquedas, de fazer tudo? Isso é uma adrenalina, só que é fantástica. É muito melhor que pular de paraquedas. Porque ela te traz, uma vez conseguido, se não for 100%, 80% do que você está propondo, é um prazer você conseguir fazer isso, que é um tesão total. Então, o arriscar na inovação, para mim, tem duas coisas. Primeiro, conheça o que você está fazendo. Veja onde é que os outros erraram. Aprenda com o erro dos outros, que é bem mais fácil. Existem inúmeros erros, por exemplo, na engenharia. Um deles famoso é da ponte de Tacoma. Vocês lembram que tem no vídeo, se vocês puderem entrar, é aquela que fica serpenteando e arrebenta. A partir daí, começou a haver o estudo de dinâmica de estruturas, que nunca ninguém tinha estudado, porque as estruturas eram robustas o suficiente para não sofrer este problema. Então, tem coisas que você só vai perceber que existem no momento que você está fazendo. As primeiras catedrais, quando os caras erguiam aquelas paredes rendadas, etc. e tal, caiu na ideia de alguém de fazer o arco-botante, porque se não fizesse a parede caía para baixo, não teria sustentação. Antes de fazer o arco-botante, caiu um monte. Então, não existe só sucesso, não há garantia de sucesso. A probabilidade de sucesso, que é muito maior quanto maior teu conhecimento. Agora, o arrojo vai lidar, sim, com a possibilidade do fracasso. Você tem que saber que isso existe. Mas vale a pena. Te garanto que vale a pena. Dá um frio na barriga desgraçado, mas vale a pena. É o delta que eu falei, né? É isso. Deixa eu falando só sobre o coeficiente de segurança que ela falou, o delta, né? Porque a gente usa a letra delta para o coeficiente de segurança. É uma outra coisa importante também. Desculpa o termo, está gravando, mas pena. A gente, na engenharia, chama de coeficiente de cagaço. Tudo bem. O que acontece? Existe uma coisa que vocês podem ver no YouTube também, quando inauguraram o Maracanã. Tirando a nossa derrota para o Uruguai, estavam todos de terno e chapéu. Você pega hoje e entra no estádio de futebol, é ola, é nego pulando, é um putz de um negócio, os caras eram sentadinhos assistindo o jogo. Se era sentadinho assistindo o jogo, eu faço uma média, cada fulaninho pesa 70 quilos, cada um está ocupando aí um tanto de metro quadrado. Legal, arquibancada 300 quilos por metro quadrado. Aqui, Jacaré, os caras pulando dão muito mais que isso no efeito dinâmico, no mínimo dobra, vai a 600. Se você não tiver um coeficiente de segurança, como é que você vai prever o uso futuro? Hoje, antigamente, escritório, 200 quilos por metro quadrado. Estava ótimo. Dava para pôr aquelas estantes, os armários, dava para pôr tudo. Ótimo. Entra no escritório hoje, o cara quer aquele arquivo deslizante. Aquele arquivo, ele exige pelo menos 3 toneladas por metro quadrado. Então, gente, coeficiente de segurança significa eu não sei como o mundo será amanhã. Tem um outro também, que é o cara da obra. Vamos falar de concreto. Você especifica o traço de concreto, tanto de cimento, tanto de areia, tanto de brita, e o fator água-cimento, que é importantíssimo, porque ele tem um tanto que faz com que essa ligação, essa massinha de bolo que é o concreto, aliás, por isso que o concreto a gente faz forma, porque ele não tem forma. Se você não fizer uma forma, o concreto é geleca, ele é derramado. Por isso que a gente fala forma de concreto. É que nem bolo mesmo, você põe a forma e bota o concreto dentro, espera endurecer. Só que não vai no forno, ele se endurece sozinho. Mas vamos lá. Na hora que você
especifica o fator aguacimento, você está dando a dose exata para que a reação química ocorra e você tenha o FCK que você quer, 40 MPa, 35 MPa. Se você exceder a água nisso, sabe o que vai acontecer? Ele vai a 14, vai a 12, ele fica aguado. É que nem o bolo que fica embatumado. Ele perde a consistência. Aí você fala, não, mas eu especifiquei. Eu já cheguei numa obra que o cara estava com esguicho na betoneira, esguicho. Falei, o que você está fazendo? Corrigindo o slump. Eu quase matei o desgraçado, juro por Deus. Falei, pode jogar fora tudo isso, não vai ser usado jamais. Porque na hora que você fizer um pilar com esse teu concreto, eu estou crente que ele vai aguentar 30 MPa, ele vai aguentar 15, ele vai aguentar metade da carga. Então, existem coisas que a gente tem que ter o coeficiente de segurança por um outro motivo. Você não sabe quem vai fazer, como vai fazer, daqui a alguns anos você não sabe como vai ser usado. O concreto dura a vida inteira, pensava-se isso há 100 anos atrás. O recobrimento da maioria dos prédios antigos de São Paulo, que é aquela gordurinha que fica em volta do aço, era de 1 centímetro. 1. Hoje a norma manda que se o concreto for aparente é 3 no mínimo, para proteger o aço que está lá dentro. Pô, mas por que mudou? Porque a gente lá não sabia como é que era. Aprendeu-se. Então, existe um coeficiente de segurança. Eu, por exemplo, brinco com os meus alunos, quando eu dava aula, parei de dar em 2015, o cara que chegar aqui e falar que está superdimensionado, eu vou fazer sentar na cadeira e dimensionar. Eu só permito dizer que uma peça está superdimensionada se você souber dimensionar. Caso contrário, não use esse adjetivo, você não o conhece. Conhecimento é tudo. Você tem que saber, conhecer. E outra, o tal do coeficiente de cagaço é mesmo. Por quê? Porque eu não sei quem vai fazer, eu não sei quem vai usar, eu não sei como será a agressão atmosférica daqui a 50 anos. Eu não tenho ideia. Os caras achavam que o ar de São Paulo já não era puro e tinha garoa só. Você imagina agora, esse arzinho bom que a gente tem aqui, o que ele agride ao concreto. Então, a gente aprende com o tempo. Esse coeficiente se chama previsão do futuro. Só para complementar, eu acho que, no caso da definição da treliça, né, ali existiu muita pesquisa. Né? Não é algo... o que nós temos no mercado hoje para fazer um vão de 60 metros? Né? Existiam os sheds de madeira, né? Existia alguma coisa metálica, mas era a estrutura metálica. Exatamente. E eles foram para Montreal, eles tiveram uma pesquisa, foram lá. Existia um edifício, chamava Girotron, na exposição de Montreal, que usava a treliça metálica na fachada. Ele era uma pirâmide. E eles olharam aquilo e falaram, não, a gente precisa ir por aqui. Outros projetos também, que eu me lembro que eu perguntei para o Jorge Wilhelm, um projeto do Mies van der Rohe, o City Hall em Chicago, que tem uma esplanada, pena que eu não trouxe aqui, mas ele tem 200 por 200, uma estrutura metálica, só os pilares que são em concreto. E ele é muito parecido com o pavilhão de exposições. Né? Claro, existia ali uma discussão de uma nova escala do programa da cidade que estava em andamento. E o Jorge, quando eu conversei com ele, ele falou, não, eu não lembro desse projeto. Mas, ao ver alguns vídeos antigos dos arquitetos da equipe, eles falavam desse projeto. Então, você vê, cada um ali tinha uma referência, cada um estava contribuindo de alguma forma, né? E foram para lá e discutiram. Então, não é a inovação, ela não surge da inspiração, né? Ela tem muita pesquisa, ela tem muito suor, né? A inspiração tem suor. Né? Então, quando a gente fala de inovação, a gente tem que tomar, por isso que eu falei desde o início, a gente tem que tomar muito cuidado de falar de inovação, apesar de ser muito bom falar de inovação, e é o que, por exemplo, me deu a paixão, o start de começar a pesquisar, obviamente que foram as inovações, né? A paixão que a gente tem, mas a gente tem que ter muito cuidado com as inovações exatamente por isso, né? Para a gente não simplificar essas inovações dentro delas mesmas. Tá? É isso.
Bom, então, mais uma vez, enfim, encerrando as nossas atividades. Podemos? Não, professor, é só um adendo. É Heloísa, né? Heloísa, eu estava conversando com ela, eu sou aluno da Raíssa, só que eu sou engenheiro civil. Tenho uma leve impressão que a senhora também é engenheira civil. Nós estávamos conversando sobre, mesmo com os estudos que sempre tem, acaba acontecendo algumas coisas, né? A gente estava conversando sobre a passarela lá do Rio de Janeiro que caiu. Daí a gente estava mencionando que você falou que tem o coeficiente do cagaço, né? Mas apesar disso, eu acho que a engenharia ainda precisa evoluir em algumas coisas, porque a gente faz algumas coisas prevendo a ocasionalidade. Por quê? Porque a gente, por exemplo, dimensiona tubulações em prédios para situações onde, obviamente, não vai acontecer isso, mas que nenhuma pessoa aperte a descarga ao mesmo tempo, entende? Então, eu acho que aquele, no caso do Rio de Janeiro, eu não acompanhei o caso ao certo, mas a gente não tem como prever o que a natureza vai fazer. Então, a maré pode bater mais forte do que o normal na estrutura, e isso a gente acaba fugindo um pouco das nossas mãos, entende? Então, basicamente o que você disse, a gente descobre correções que a gente deve fazer testando, entende? Testando. Então, eu acho que, por exemplo, cálculo de vento, a gente sempre usa o valor médio da localidade que você está fazendo o edifício, geralmente, né? Tem as correções, a gente confia em correções de prevenção a possibilidades de acontecer outras coisas, mas a gente não trabalha nem sempre, né? Tem ocasiões, tem estado limite último, tem essas coisas que a gente prevê a situação extrema, mas não é em todas as ocasiões. Então, acho que um combinado de cada coisa que acontece numa estrutura pode acabar ocasionando isso. Então, a gente aprende com as experiências, basicamente. Bom, em primeiro lugar, você acertou. Sou engenheira civil, sim. Em segundo lugar, vamos dizer, quando a gente fala da passarela, eu acho que ali houve um problema muito sério de concepção. O meu pai brincava comigo, que dizia que quando a gente estava lá no escritório dele, que quando você tem uma ideia brilhante, maravilhosa, vai tomar um café, vai conversar com seus amigos, ouve uma música, volta e pensa nela de novo. Ou você é um gênio, ou você é um quadrúpede. Se você levou em conta aquilo que eu falei para ela, a experiência, o que já aconteceu e tal, você pode ser o gênio. Se você ignorou tudo, só por causa da tua ideia, porque você achou legal, você é uma besta quadrada. Então, vamos lá. Aquela passarela, você fala, bom, você não pode prever. Pode. Atrás dela tem a via da estrada, construída sobre arcos bem colocados no morro, que está lá há muitos e muitos anos com a mesma maré. O que acontece quem fez na frente? Não tomou o café, nem foi falar com os amigos. Achou que a ideia dele era genial. A gente, quando vai em boteco, tem aquela brincadeira que a gente põe as coisinhas da cerveja aqui, faz isso, e pega no ar, sabe aquela... Você não tem o que fazer no show, você vem que faz esse treco aqui, que eu não sou muito boa nisso, ou a bolachinha é menor. O que acontece? A onda vai dar um tapa desse naquela passarela. Como é que eram as ligações daquilo? Você fala, ou você faz uma ligação absurda para poder segurar esse esforço do tapa da onda, ou você construiu a peça errada no lugar errado. Aí é arquitetura. Por que construir ali, naquele lugar? Para ter uma vista maravilhosa. Você teve uma ideia genial no lugar errado, da forma errada. Deu errado. E tinha que dar errado. Quanto à questão do vento, vamos lá. A gente calcula aquelas combinações. Antigamente, a gente calculava por tensão admissível. O que é tensão admissível? O aço vai romper a 2.500 quilos por centímetro quadrado. Ótimo, então eu dou um passo atrás, eu só trabalho até 1.500.
essa é a minha distância de segurança para eu não cair no abismo. O que o método de estados limites faz? Ele usa uma combinação probabilística. Qual é a chance de eu estar aqui na ponta e alguém vir e me dar um tapa e falar assim, oi, alô, tudo bem? Bluf, caiu, dá um passo à frente, por favor. Então, ele combina várias situações. Uma delas é o vento médio. Uma. As outras são as combinações raras. O que vai acontecer na combinação rara? Você vai dar um determinado valor de probabilidade de ocorrência desse vento, que é o maior dos últimos 50 anos. Vai lá pegar a cartilha do Blessman e está lá. São Paulo, por exemplo, é 45 metros por segundo. Isso significa 146 quilômetros por hora. Quantas notícias você teve de vento de 146 quilômetros por hora aqui? Eu te conto uma, a Bienal de uns 9 anos atrás, que entortou o caixilho do prédio da Bienal. Entortou. Aquele caixilho de fachada, ele fez isso. 8 centímetros. Houve o vento? Tem. É uma rajada, ela dura segundos. E você tem que calcular para isso? Tem. Eu não vou ligar para a deformação, eu não vou ligar para um monte de coisa, mas eu vou ligar para que ela não caia. Então, uma coisa é eu calcular para o vento médio não quebrar o vidro, não deformar minha estrutura demais. A outra é calcular, na hora de um vento excepcional, não haver ruína. São combinações diferentes, não é que você faz uma só. Cada projeto que a gente faz, você entra lá naquele modelo 1, modelo 2, modelo 3, você tem uns 10 modelos. Em cada um deles, uma situação é preponderante, outra não. Então, hoje, por exemplo, a gente tem programa de cálculo, que você calcula em 3D, você faz o diabo com aquele negócio. Eu, por exemplo, vou te contar que eu sou fã incondicional de um, que é o STRAP, que o melhor programa do mundo é aquele que você se vira bem. Cada um tem um. O meu é esse. Eu faço até história em quadrinha de montagem da estrutura com ele. Porque eu brinco tanto com aquele treco, que, para mim, é brincadeirinha. Nessas brincadeirinhas, tem simplesmente umas 8 ou 9 análises do mesmo problema. Se esse for o caso 1, e se nessa hora não acontecer isso, acontecer aquilo? E se naquela hora acontecer aquilo outro? Então, a envoltória disso tudo é que é a grande análise. Óbvio que existem situações que você nunca pensou, como a de dinâmica, por exemplo, que hoje, se é obrigatório, é fazer. Hoje, por exemplo, tem uma outra obrigatoriedade que está dando pano para a manga, mas que eu acho legal, dependendo de quem vai fazer, que é o controle de qualidade de projeto, o tal do CQP. O que acontece? Bom, mas eu fiz meu projeto, eu sei o que eu estou fazendo. Aí, de repente, vem o Frustengarten. O Elo, tudo bem. Mas sabe aqui nesse lugar, você podia ter pensado nisso. Putz, é mesmo, hein? Deixa eu pensar nisso aqui agora. Há uma colaboração. Essa auditoria foi legal, foi interessante. Não sei se na arquitetura acontece isso também. Em compensação, tem outro que o cara vê assim, aqui você pintou de vermelho, tinha que pintar de azul. Pô, meu, vai caçar sapo, né? Venha contribuir com alguma coisa decente, não me encher a paciência. Então, a gente hoje tem essas condições, porque dentro da imensa variedade, contando historinha também, eu, quando tinha acabado de sair, daí fui projetar um móvel para a minha casa, um banco. É claro que eu falei, vou botar os 2 pilares do banco, onde me dê a menor tábua em cima, porque eu quero aquela tábua fininha. Foi ótimo. Dei o afastamento daqui, o afastamento daqui, botei o banco, ficou lindo, maravilhoso. Primeiro churrasco, levantou o primeiro, levantou o segundo, o último ficou, fez brum, caiu o banco. Óbvio, é óbvio que ia cair. Só uma orelhuda faria aquilo que eu fiz. Mas a gente é orelhudo um dia na vida, quando você ainda não aprendeu com o trabalho dos outros. Então, o tal da aprender, olhando, analisando, por exemplo, quando você vai lá e vê esse pilar, eu fiquei olhando esse pilar nesse dia aí. Eu nem era engenheiro ainda, era só futura estudante de matemática. Eu falei, pô, mas esse pilar é bobo, ele cai. Aí eu olhei para o lado e falei, claro que não cai, meu bem, olha o vizinho dele segurando ele aqui. Prestar atenção nas coisas, saber ler as coisas, é muito legal. É que nem música, por exemplo. Você pode tirar de ouvido e ser um super músico. Existem vários. Por exemplo, Chet Baker não sabia ler música. E era um putz do músico. Em compensação, tem outros que bate o olho naquela partitura e fala, pô, mas se você mudar esse arranjo, fez isso, sai um arranjo maravilhoso. E sai. Bom, se você não nasceu com o talento do Chet Baker, aprenda com esse outro. Aprenda a ler música, aprenda a fazer arranjo, aprenda a trabalhar com esse negócio. Não é todo mundo que nasce com aquele talento, maravilhoso.
Eu acho que eu não nasci, então eu tentei aprender. O meu banco prova isso, que eu falhei ali. Mas você aprende com o seu, vê o do outro. Quer dizer, a questão de você ir aprendendo, porque a gente não aprende só você. Os engenheiros aprendem, os arquitetos aprendem, todo mundo aprende com o trabalho do outro. Eu tenho um livro no escritório que é maravilhoso. É um livro dessa grossura, assim, que tem a foto de uma caixa de ovos com um ovo quebrado no meio. O livro se chama Aprenda com as Falhas da Engenharia. Você tem que aprender com aquilo que deu certo. Putz, mas por que deu certo? Não é só falar, deu certo, vou fazer igual. Você pode fazer igual e fazer errado, porque você não aprendeu o que era. Aí você olha e fala assim, poxa, mas aqui o cara falhou. Pô, mas ele falhou exatamente porque a ligação da passarela com o montante da passarela estava hipostática. Ela só aguentava a carga de cima para baixo, de baixo para cima, não. A hora que veio o tapa, podia ser uma ondinha menor, ia cair do mesmo jeito. Olha a forma do pilar, o bobinho no meio e todos os em voltas, criando um anel de travamento para aquele cara que está no meio. É genial, não é? Encerrando as nossas atividades hoje, eu queria agradecer muitíssimo à Escola da Cidade, ao SESC, à organização da exposição, a vocês aqui presentes, e a Raíssa e a Heloísa. Foi um imenso prazer essa conversa hoje.